Essa música foi escolhida exatamente para preparar a mensagem desta noite. O tema que nós temos hoje fala exatamente sobre a ansiedade. E talvez para alguns aqui o tema não tem nada a ver, talvez não afeta a sua vida diretamente. Mas para muitos, quem sabe, tem sido uma luta constante por vencer a ansiedade. Mas antes de passar para o tema, vamos ler o texto, no qual está baseado em Lucas capítulo 12, os versos 22 a 34. Então, você pode acompanhar comigo aí. Dirigindo-se aos discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu digo a vocês, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que há de comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo, mais do que as roupas. Observe os corvos, não semeia, nem colhe, não tem armazéns, nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observe como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam deles. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendo que tem, e Deus, as esmolas, faça para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus, que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu coração, ali também estará. Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. A ansiedade é uma ameaça da vida. Você é uma pessoa ansiosa? Na verdade, a ansiedade tem tomado conta de vida de muitas pessoas. E tem gente que vive roendo as unhas. Você já viu que as pessoas que, quando diante de uma circunstância ou diante de uma expectativa, começam a roer as unhas. E a ansiedade tem sido realmente o mal deste século. Ela atinge homens, mulheres, jovens, velhos, doutores, analfabetos, religiosos e até ateus, que não acreditam em nada, vivem ansiosos. As pessoas andam com os nervos à flor da pele muitas vezes, e a ponto de explodir muitas vezes. Até pouco dia eu brinquei com alguém disse que estava muito nervoso e estava assim, a ponto de explodir. Eu falei, se estiver a ponto de explodir, vai lá longe, no meio da roça, porque o estrago é bem menor. Então muitas pessoas estão assim, a ponto de explodir. Eu falei, então se acontecer na tua casa, tiver esse ponto, sai de perto do marido, os filhos vai lá longe, ou o marido vai longe, que o estrago é bem menor, né? Existe algumas causas da ansiedade. Uma das causas da ansiedade é a ameaça. Por exemplo, tem muita gente ansiosa pela ameaça de uma doença. Nem existiu, nem sabe que tem, mas já estão ansiosos antes de receber o diagnóstico médico e já estão preocupados com o que vai acontecer. Alguém contou certo dia que tinha um senhor, um rapaz, chorando para o pastor, lamentando: eu tenho medo de perder minha mãe, eu estou com medo de perder minha mãe, e lamentava. E um amigo perguntou: a sua mãe está doente? Não, mas não posso nem imaginar em perder minha mãe.
estava chorando, desesperado. Antes, nem a mãe estava bem saudável, já estava sofrendo antecipadamente o medo de perder, a ameaça de perder a sua mãe. Outra coisa que também é um fator perigoso, o medo. O pastor Marco leu antes o texto, ele roubou meu texto que eu tinha já aqui, de 1 Timóteo 1,7, que Deus nos deu um espírito não de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. É um texto que eu tinha aqui já junto. Então, na verdade, muitas pessoas têm esse espírito de medo e vivem aquela vida ansiosa, não conseguem desfrutar do mais belo que Deus tem para nós. E muitos cristãos entram nessa fileira de vida ansiosa e não conseguem viver uma vida plena que Deus tem para nos oferecer. E a ansiedade, ela tem seus efeitos. Ela pode realmente trazer danos para a nossa vida. Um dos efeitos é reações físicas. Alguém pode perguntar, mas o que tem isso a ver com a minha vida? O que tem a ver a ansiedade com a questão física? Interessante, acho que vocês devem observar, uma pessoa que dorme mal à noite, o dia está imprestável, está no trabalho, ou está irritada. Olha uma criança, que se não repousa bem, fica irritada, o corpo não descansou bem. Reações físicas são as pessoas que dormem um sono artificial. A Bíblia diz que o ânimo sereno é a vida do corpo. O ânimo, a pessoa que dorme bem, tem esse resultado na sua vida. Vai poder ter realmente uma vida mais tranquila, porque ela está descansando em Deus. Reações espirituais também vai trazer danos para a nossa vida. A ansiedade nos afasta de Deus. Onde começa a ansiedade, termina a fé. Escreveu certa vez o pastor. Onde começa a ansiedade, termina a fé. Porque a pessoa deixa de descansar em Deus e começa a ver uma vida perturbada e começa a afetar as suas emoções e a vida espiritual. O que não é ansiedade? Na verdade, a ansiedade, alguns acham que viver uma vida sem ansiedade é você ver uma vida, esquecer de tudo. Você tem que viver uma vida tranquila, não se preocupar com nada. Na verdade, não é você ficar despreocupado também por suas necessidades básicas. Por exemplo, não é desprezar a necessidade do corpo. Jesus ensinou a orar, falou do pão de cada dia, né? Temos que cuidar disso também. Mas tem muitas pessoas que estão invertendo os valores, estão mais preocupadas com o bem-estar físico, né, do que o bem-estar espiritual. Tem pessoas que estão preocupadas só com o seu cuidado, cuidando do seu corpo, esquece das coisas mais preciosas, que é o cuidado da vida cristã. Também não é proibido providenciar coisas quanto ao futuro, pessoas trabalhar, ter seu mantimento, pensar no bem-estar no futuro. O que não podemos fazer é aquela questão obsessiva, que você tem que lutar pelas coisas de interesses particulares e inverte os valores. Isso é perigo, não é contra você trabalhar, pensar no futuro dos seus filhos, chegar na sua velhice, ter onde descansar. Tinha um senhor, que há alguns anos que frequentava aqui, inclusive, não vou citar o nome dele, e o pastor Mário falou para ele, ou alguém, o Davi Maia falou para ele uma vez, ofereceu, você não quer comprar aqui uns terrenos aqui perto? Era um preço muito baixo. Você não quer comprar um terreno, fazer uma casinha para ter onde morar? Ele disse o seguinte, eu não quero bens deste mundo aqui. Eu não quero acumular riqueza aqui. E sabe que depois chegou a idade da velhice dele, ele não tinha onde morar. E o pastor Maia viu a necessidade de ter uma casinha, um lugar no futuro onde se encostar. Ele disse, não preciso de bens aqui. E ele não estava preocupado. Isso também é outro lado, outro extremo. Temos que ter muito cuidado. O apóstolo Paulo aconselha, não andeis ansiosos de coisa alguma. E o apóstolo Pedro diz, lançai sobre ele a vossa ansiedade. Quantas pessoas que vivem ansiosas, porque não aprenderam a administrar bem a sua vida e estão sofrendo as consequências com isso aqui. Não é estar isento de ganhar a própria vida, que eu já citei aqui,
não é estar isento das dificuldades. Elas vão vir, vão atingir nossa casa, sem exceção, podem ser atingidos, mas temos que aprender a administrar, lidar com as situações. Certa vez, uma senhora me contou que Santa Catarina deu uma tempestade, derrubou todos os parreirais de uva que tinha na região, a pessoa vivia da plantação de uva, isso em Rio das Antas, e deu um temporal à noite e caiu tudo, a uva carregada, aqueles parreirais bonitos, de repente estava tudo no chão. E o vizinho depois chegou correndo na casa do outro vizinho, batendo na porta, desesperado, disse: vizinho, você está dormindo sossegado? Você não viu o que aconteceu? Olha lá como é que está a tua lavoura, como é que está a vinha, tudo no chão. Sabe o que ele disse? Olha, eu já vi sim, eu já fui lá, dei uma olhada, está tudo no chão, mas hoje à noite, o dedo ficar acordado a noite inteira não vai mudar nada. Eu já orei ao Senhor, já fiz meu devocional, vou descansar, amanhã cedo, clarear o dia, vou ver o que posso fazer. Mas agora no escuro não vai mudar nada. Ficar agora à noite de plantão aqui, está no chão, vamos descansar, amanhã veremos o que podemos fazer. Isso é poder descansar, saber estar nas mãos do Senhor. O que eu tenho, a minha lavoura, pertence a Ele. A minha vida está em suas mãos e vou descansar, porque ficar a noite em claro não vai resolver nada. Bom, o que é então a ansiedade? A ansiedade, ela é, na verdade, destrutiva. Existem muitas pessoas que vivem internadas, porque a mente está sendo destruída pela ansiedade. A palavra ansiedade significa um constante suspense. Essa palavra, na verdade, é usada para descrever um navio surrado pelos ventos fortes e pelas ondas escapeladas de uma tempestade. A palavra ansiedade vem de uma velha palavra anglo-saxônica que significa estrangular. Ela puxa em direção oposta. Sabe? É um constante suspenso. Você está sempre em tensão. Nervoso, preocupado com o seu futuro. Alguém escreveu uma frase interessante, que a ansiedade é ser crucificado entre dois ladrões. O ladrão do remorso em relação ao passado e o ladrão da preocupação em relação ao futuro. É ser crucificado entre dois ladrões, o remorso do passado e o ladrão da preocupação em relação ao futuro. A ansiedade é enganadora. A ansiedade tem poder para criar um problema que não existe. Vocês conhecem o exemplo dos discípulos que viram Jesus andando sobre as águas, de repente acharam que era um fantasma. Quantas pessoas que vivem vendo coisas que não existem? Pela ansiedade, pelo temor. Tem gente que vive tão ansiosas, depende do movimento que vê na sua casa. O barulho, ela coloca fantasma em tudo isso. Quando trabalhamos em Santa Catarina, há alguns anos, fomos morar numa casa alugada, lá em União da Vitória. E foi uma família aqui que alugaram uma casa ao lado. E aquela pessoa muito insegura, o casal, jovem, eles chegaram desesperados lá no nosso barraco. Chegou o casal lá, ele então mais medroso que ela ainda. Aquela casa assombrada, não podemos ficar lá, porque aqui, vou voltar para o Paraná, porque aqui não dá para ficar aqui. Então fomos lá. Chegamos na casa. O que tem aí? Tudo escuro. Eu disse: olha, é ligar a luz e queimar a luz. Não para uma lâmpada acesa aqui, tem barulho nas janelas. E aquele desespero do casal. Então eu comecei a entrar na casa no escuro, uma lanterna, e me disse: não entra aí, você é louco, cara, você é louco entrar aí. Fui entrando passo a passo, entrei, de repente eu ouvi um barulho, era uma janela de madeira que fazia um barulho, um ruído com o vento. Falei: já está aqui. Esse já está fácil, esse fantasma. Bom, tem mais um ainda, que era as lâmpadas que queimavam, assim era ligar a lâmpada e queimar. Fiz: o que tem de errado aqui? Colocava a lâmpada e queimava. Eu fui descobrir depois que levava a caixa de lâmpadas daqui, lá 220, lá em Santa Catarina, então ela colocava a lâmpada 220, ia ligar, e aqui a 110, era ligar as lâmpadas e queimar. Então resolveu um problema do fantasma, e os dois não conseguiam dormir à noite desesperado.
Você percebe quando alguém vive uma vida ansiosa, de medo, qualquer coisa, coloca onde não existe fantasma. Vamos aprender a mente, ela é enganadora, a ansiedade. A ansiedade tem poder para aumentar os problemas e diminuir a nossa capacidade de resolver. Ela aumenta os problemas e diminui a capacidade de resolver as questões. É muito importante, nos momentos de situações difíceis, ter calma e saber como lidar com momentos difíceis. Muitas pessoas com desespero não sabem o que fazer. Perde a capacidade de lidar com os momentos difíceis da sua vida. Além disso, a ansiedade tem poder de tirar nossos olhos de Deus e colocar nas circunstâncias. Você deixa de olhar para Deus, mas começa a ver a circunstância. A ansiedade também pode tirar nossos olhos da eternidade. Você sabia disso? E colocar apenas nas coisas terrenas. Muitas pessoas crescem na vida, desenvolvem, entram nos seus estudos e começam de repente a inverter os valores das coisas. Começa a deixar de ver os valores eternos e começa a olhar só aqui em direção às coisas terrenas. A ansiedade também é inútil. O texto que lemos aqui, o versículo 25, perguntou: quem de vocês pode acrescentar um côvado na sua estatura? Um côvado dá 45 centímetros. Como se dissesse, quem de vocês pode prolongar a vida ou dilatar a vida com suas preocupações? Pelo fato de você ficar ansioso, vai mudar alguma coisa, vai alterar alguma coisa? Não vai mudar nada. Veja que disse esse sábio aqui, Charles, escreveu o seguinte: a nossa ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, mas apenas esvazia a força do hoje. Você percebe? O que os homens do passado, esses grandes homens de Deus já enxergaram, né? Ela não vai eliminar o sofrimento do amanhã, mas esvazia as forças de hoje. Para avaliar sua vida, como está a sua vida. Se é uma pessoa ansiosa, que está se preocupada daqui a 10 anos o que vai acontecer, está roubando suas forças do momento agora. E é interessante, pessoas que vivem ansiosas não conseguem viver uma vida de alegria dentro da sua própria casa. Começa a criar um mal-estar dentro do ambiente familiar, dentro da família, tudo começa a irritar. Quando pessoas que vivem uma vida irritada, é consequência de uma vida ansiosa. A ansiedade nos leva a perder a alegria do hoje por causa do medo do amanhã. E os hospitais estão cheios de pessoas ansiosas. A ansiedade, ela mata, ela tira o sentido da vida. Quantas pessoas que estão sofrendo hoje não conseguem dormir, têm insônia devido à ansiedade? Preocupar com o amanhã não nos ajuda nem o amanhã e nem o hoje. Não quer dizer que você não deve se preocupar com as coisas, planejar a sua vida, mas aquela preocupação excessiva que estrangula a sua vida, que tira o sabor da vida, isso que eu quero me refiro. A ansiedade, além disso, ela é cega. A ansiedade é uma falsa visão da vida, de si mesmo e de Deus. Eu não sei como você lida com tudo isso. E nos dias de hoje é muito mais complicado ainda. Nós colocamos uma carga, uma pressão sobre as pessoas que têm que produzir. Vocês têm acompanhado nos últimos dias alguns casos que chamam a atenção e que nos chocam muito. Mães e pais que esqueceram os filhos nos veículos. Vocês acompanharam, coisa trágica. Que o resto da vida esses pais vão se culpar, não tem ninguém que vai tirar da vida deles essa preocupação. E nós podemos falar, não, mãe responsável, pai responsável. E eu da questiono, até que ponto uma mãe responsável ou pai irresponsável? Será que não é uma pressão da cobrança que tem que produzir, como na sua empresa, onde trabalha, que tem que trabalhar, ele está ali tão concentrado na corresponder à expectativa daquilo que espera dele, que esqueceu o seu filho ou sua filha. Eu acho que muitas vezes a tensão, aquela ansiedade, aquela correria,
nos leva a isso aqui. Quando estive em São Paulo, acompanhando meu irmão em julho do ano passado, uma semana, então eu tinha um intervalo que eu podia andar de metrô, andar na cidade e acompanhar um pouco a vida lá de São Paulo, que é diferente da nossa aqui. E quando o pessoal descia do metrô para pegar o próximo, aquela correria, sabe? E o que mais me chamou a atenção, quando entrava no metrô, já havia um aviso, ou em letras ou um som. Cuide com suas bolsas, cuide com seus objetos de valores. As pessoas andavam com suas bolsas abraçadas aqui, tanto homens como mulheres. Uma vida de tensão. Às vezes nós criticamos o povo de São Paulo, que mora nas favelas, que alguns chamam de preguiçosos. Vai lá em São Paulo, fica lá na periferia de São Paulo um dia. Fala que o nordestino é preguiçoso. Vai ficar no sapato dele um dia. Sai de madrugada e volta 10, 22 horas da noite, cuidando da sua família, os nordestinos lá. Pega ele trânsito violento, metrô, ônibus. Vamos lá uma vez. Fica lá. Só para vocês verem o que é a vida dessa gente. É fácil que vivemos uma vida nossa pacata aqui, que o povo vive bem aqui no sul. É fácil falar do nordestino, né? Vai lá em São Paulo. Fica lá um pouco e você vai ver a vida dessa gente. Como não ficar ansioso? E como lidar com tudo isso nessa circunstância de pressão da sociedade? Que Deus ajude a nós a aprender a lidar com a nossa vida, tirar a ansiedade, viver uma vida que agrada a Deus e não roubar nossa paz. Do menor para o maior, quero citar o texto que foi mencionado aqui, não vou ler novamente aqui, mas que Jesus sabia que o ser humano está propenso a isso. Aí ele começa a dar uma aula, a falar sobre as aves, as flores, com exemplo. E Martinho Lutero disse que Jesus estava fazendo das aves nossos professores e mestres. Para ensinar a lição tão preciosa, usou o lírio das aves. Está vendo como eles, né? Como é que eles vivem? E, na verdade, as aves, os insetos não são preguiçosos, as abelhas trabalham, a formiga trabalha, mas eles sabem exatamente o momento certo de trabalhar. Eles não estão preocupados com o dia da manhã. Vamos aprender da natureza, que nos ensina realmente a saber que Deus cuida de nós. Ele fez todas as coisas, e Ele sabe das minhas necessidades, Ele me sustenta, e está preocupado conosco. Como vencer a ansiedade? Aí vem a pergunta, como vencer? Saber que Deus é nosso Pai, Ele conhece todas as nossas necessidades, versículo 30. Vencer a ansiedade quando confiamos em Deus. É você aprender, Deus, olha, eu não sei o que fazer. No Salmo 37, versículo 5, alguém sabe de cor, que diz lá? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e como é que é? E o mais Ele fará. Sabe, é difícil entregar tudo. Fala, Deus, olha, eu não sei o que fazer. Quantas vezes nos encontramos numa encruzilhada, não sabemos o que fazer. E quando você não souber o que fazer, entrega nas mãos dEle. E Ele sabe o que fazer. Não tenta resolver com as suas próprias mãos. O apóstolo nos ensina a vencer a ansiedade orando a Deus. Filipenses 4, 6, você fala sobre buscar a Deus em oração. A ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. Quando olhamos para a ansiedade, para a vida com a perspectiva de Deus, nossa mente é guardada em paz. Agora, quando nós olhamos para as coisas e confiando nas nossas próprias forças, a paz se vai e vivemos uma vida de angústia e sofrimento. Saber que Deus já se agradou de nós e nos dá o seu reino. Devemos saber que Deus vai cuidar e já preparou tudo para nós. Deu o seu Filho, deu salvação e quer nos dar a vida eterna, nos quer dar uma vida plena e uma vida em abundância. Saber que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele vai cuidar das nossas necessidades. Quando você fala aqui de colocar o reino de Deus em primeiro lugar, parece que isso é um pouco estranho. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Conheci um senhor em Curitiba, ele era muito trabalhador. E ele realmente estava sempre em função do seu trabalho, o seu gado leiteiro,
e sempre comprando mais propriedades. E o pastor Nelson, sempre preocupado, falava com ele: por que você não vem na igreja? Não podia vir domingo de manhã, à noite tinha cuidado do seu rebanho, porque lá tinha muitos ladrões da região. Até certo dia, alguém deu um golpe nele lá naquele bilhete premiado, e ele perdeu um dinheiro, não sei o valor, não posso falar que números, que era outra moeda ainda, e ele perdeu um valor de dinheiro muito grande. Aí ele veio lá chorando: pastor Nelson, o homem aplicou um golpe. Foi manchete na notícia do canal da SBT em Curitiba. Aí o pastor Nelson disse para ele o seguinte: olha, está vendo, irmão? Quando alguém não coloca o religioso em primeiro lugar, aquela ansiedade é só de buscar seus interesses particulares. Quando você não tem para Deus, o diabo leva. Quando você não tem para Deus, o que você tem, o diabo ainda leva. E ele teve um prejuízo muito grande, porque caiu num grande golpe. Vamos lembrar disso, que Deus cuida das nossas coisas, nós cuidamos das coisas dele. Saber que devemos mudar o rumo dos nossos investimentos. Vamos inverter os valores. Vi há pouco tempo na televisão uma família de empresário que dedica seu tempo ajudando na igreja, as famílias e casais. E alguém perguntou para ele: como é que você conseguiu, como empresário, educar seus filhos numa educação tão bonita? E todos os filhos são bem educados. E até o homem admirou da classe alta, e os filhos não servindo a Deus. Então ele disse: olha, quando eu abracei a fé cristã, ele disse: Deus, me ajude, eu quero ter uma vida equilibrada, e que minha vida seja uma vida em função do teu reino. Ele disse: muitas vezes eu não tinha tempo para meus filhos, porque às vezes eu estava em função do trabalho, além da empresa, servindo a Deus. Mas eu descobri uma coisa interessante. Ele falou que nesses anos que eu não pude estar presente ali, Deus cuidou da minha família em meu lugar. Quando eu não podia estar presente, alguns momentos eu fiz o melhor que podia para meus filhos, mas quando eu não pude estar presente, Deus me ajudou a suprir a necessidade e preencher esse espaço vazio na minha família. Enquanto eu cuidava dos outros, Deus cuidava dos meus. Meus queridos, eu sei que não é fácil. É fácil falar, para mim também não é fácil. Mas vamos aprender a colocar nas mãos de Deus. Se você estiver ansioso a semana, você quer vencer tudo. A dona de casa não vence, não dá conta de tudo, ele trabalha fora, é dentro de casa. E às vezes não vai dar conta, é difícil. Mas não deixe que isso venha roubar a sua paz. Não deixe que a ansiedade venha tirar a tranquilidade, que não venha afetar o relacionamento com seu esposo, com seus filhos, com seus amigos. Não venha ficar a ponto de explodir. Peça de Deus, Senhor, me dê a paz, a sabedoria de administrar nesse mundo agitado, que eu tenha sabedoria de poder ter uma vida equilibrada, sem ansiedade. Não é uma vida relaxada, indiferente com as coisas do dia a dia, não é isso. Mas sabe, chega um momento que temos que parar. Agora não posso mais. Agora está com Deus. Faça o seu melhor e vai descansar em paz. Eu fiz o que eu pude. O que não pode mais, por favor. E não deixe roubar a sua saúde também. Não deixe que a ansiedade venha roubar a sua paz, que a úlcera venha ser a causa da sua enfermidade. Um amigo nosso levou o filho no hospital, estava muito mal, foi em Toledo, e levou o doutor: o filho está muito mal, não sei o que fazer. Aí o doutor examinou tudo, fez uma gastrite muito violenta. Disse: olha, fica tranquilo, se chover essa semana vai ficar bom. O doutor: mas que tem a ver a chuva com o meu filho? É que a ansiedade dele é por causa do soja que está secando. Então, se chover essa semana, ele vai melhorar, porque o soja está correndo perigo, né? Se chover, quem sabe, então, claro, tem dívidas no banco, as preocupações, mas não ia mudar nada. Não vai mudar nada. A gastrite não vai resolver o problema, não vai mudar a lavoura lá. Então, vamos aprender que algumas coisas fogem do nosso controle. É só deixar nas mãos de Deus. Mesmo quando alguém está muitas vezes enfermo, e nós queremos que Deus faça, muda as coisas, muda a história. Vamos orar. É um dever nosso pedir, clamar a Deus em oração, interceder. Mas algumas coisas
Nós não podemos, nenhum pastor, por mais poderoso que fala na televisão por aí, que determinar, que decretar, não vai mudar nada, porque Deus é soberano, Deus é onisciente, onipotente. Ele sim, nós não, somos limitados. Então, quando as coisas sabem que fugiu das suas mãos, Deus, agora não sei o que fazer, eu deixo em teus cuidados, quero confiar em Ti, e não permita que a ansiedade venha me matar aos poucos e roubar a minha paz. Que Deus abençoe. Amém? Amém.